Diferente hoje, hein? Usando já o Instagram só prosa boa, né? Porque tem que ser usado, claro. Tô com problemas no meu Instagram Guilherme Alves TV para entrar ao vivo. Inclusive tentei hoje na rádio, não consegui. Então, eu vou pedir para todo mundo que entrar aí aproveitar e mandar essa live pro povo. Manda essa live para as pessoas, por gentileza. Por maior número de gente que você conseguir. Vamos mandando, Carla. Vamos precisar do seu público hoje, hein, Carla? Que deu zigue-zira no negócio de hoje. Esperar ver se a gente consegue público aqui. Oh, meu Deus. Não sei o que houve com o meu Instagram. Precisar de comentários. Vamos entrando, minha gente. Carla, não sei o que aconteceu com o meu Instagram. Me conta. O que aconteceu que eu não tô conseguindo entrar ao vivo desde E a hora do almoço? não sei. Olha, eu sei que tem uma galera aí reclamando que as visualizações estão baixas. Eu acho que o Instagram está passando por mais uma atualização. Daqui a pouco tem novidade pra gente aí. Imagino mesmo. Eu tô tendo muita gente reclamar disso, né? Dessas atualizações. Mas que bom que você está aqui comigo. Aceitou o nosso convite. Muito boa noite para você. Muito bem-vinda. Boa noite. Oh, eu que agradeço, super honrada. Eu espero de coração que a gente juntos consigamos impactar muitas meninas aí. Feliz, está? Eu queria começar, então, falando quem é você. Eu queria que você se apresentasse. Quem é a Carla Lino? Eu sou Carla Lino. Hoje eu sou especialista em cabelo de textura, ou seja, cabelo ondulado, cacheado e crespo. Eu tenho 40 anos, sou casada há... Peraí, uma conta aqui, rapidinho. Eu sou casada há 14 anos e nós temos 3 filhos, 14, 10 e 7. E aí, Escadinha. é a diferença de quase 4 anos. É uma faculdade. Ou uma Copa, não sei. Enfim, hoje eu trabalho aqui com a internet, eu tenho um produto digital, eu tenho uma mentoria, tenho um clube de leitura, inclusive um beijo para as minhas meninas águias. Hoje era o nosso encontro. Eu avisei lá que eu não estaria lá no nosso clubinho, mas eu estaria aqui com você. E tenho. Eu faço tanta coisa, Guilherme, que eu nem sei, viu? Eu faço muita coisa, mas a mensagem principal da minha vida, o meu propósito, que eu descobri há muito pouco tempo atrás, que me faz acordar com sangue nos olhos, é avisar a todas as mulheres que elas podem, é ativar todas as mulheres que elas podem. E no caso, eu sou cabeleireira, a gente começa pelo cabelo. Pois é, vamos começar então. Você falou um tanto de coisa que você faz. Você começou por onde? Assim, começou com cabelo, começou com clube, começou com o quê? Como é Foi que foi assim. assim o seu despertar? Foi assim, eu era uma mulher alisada, eu fazia progressiva no cabelo. E eu não conhecia a minha autoestima, eu não tinha autoestima. Eu me sentia bonita quando eu me arrumava e arrumava muito. Então, assim, eu dependia de um monte de coisas para eu me sentir bonita. Mas aí, o que aconteceu? A minha segunda filha, que é minha filha do meio, ela é uma menininha cacheada desde sempre. Então, quando ela tinha por volta de 3, 4 anos, como eu era lisa, eu a levei no salão para poder fazer uma escova. Ela adorou, sabe? E aí, beleza, passou. E aí, isso começou a ficar muito recorrente, ela pedir fazer escova. E aí, quando ela ia lavar o cabelo, 2, 3 dias depois, ela começou a chorar. Eu percebi que ela não estava se aceitando. E naquela época, ela já sofria bullying pelo peso. Então, eu precisava fazer alguma coisa. Eu, como mãe, eu precisava tomar alguma atitude. Então, eu entrei em transição por causa dela. A transição, eu não sei se você está se familiarizado com todas essas nomenclaturas, né? Transição é quando a gente Minha mulher é cacheada, ela fez transição, então eu tô bem por dentro. Então, para quem não sabe aqui, a transição é o período em que a mulher para de alisar até ela tirar toda a parte alisada quimicamente e ficar só com a sua textura natural. Então, eu entrei em transição por ela lá na cidade que eu morava. Eu morei 10 anos em Indiara e eu mudei para cá, para Jataí, em transição.
Nesse período, nossa, foi muito difícil. Você sabe, a gente muda de cidade, a gente fica muito insegura. Eu tava, assim, num período muito difícil e aí eu alisei de novo. Eu fui num salão aqui de Jataí e fiz uma progressiva. Guilherme, eu saí do salão muito derrotada. Eu parecia que eu tinha traído os sentimentos da minha filha, sabe? Comecei a transição novamente, só que dessa vez eu comecei de uma forma melhor, estudando sobre o que era o cabelo, o que acontecia com o cabelo e tal. E nesses estudos eu encontrei um curso lá em São Paulo. É um curso da Academia Internacional Diva, que é a primeira marca no mundo que olhou para as cacheadas, que sabe dos melhores produtos para gente. E aí eu fui lá e fiz o curso. Aí eu me tornei uma cabeleireira especialista em cabelo de textura. E aí eu terminei a minha transição e aí aconteceu uma coisa assim, eu descobri que eu amo ensinar sobre cabelo. Eu descobri que eu amo ver uma autoestima elevada, ou então ver os passinhos daquela autoestima elevando, porque é o que eu sempre falo, Guilherme, é só cabelo, mas cuidado, não é só cabelo. Não é só Eu ia te cabelo. falar isso agora. Não é só cabelo. Aí tem palavra empoderamento também, tem liberdade, tem o quê? Essa é a palavra, é a liberdade de se aceitar assim como você quer ser, né? A gente não, nós especialistas, pelo menos a maioria dos profissionais em que eu me relaciono, que são especialistas em cabelos naturais também, a maioria deles tem o mesmo discurso. Qual que é? A gente não saiu da ditadura do liso, que é aquele só é aceito o livro, aquele padrão de beleza. A gente não saiu da ditadura do liso para entrar na ditadura do cacho. Né? Eu sou a favor da felicidade da mulher. Então, ó, ela estando com o cabelo cacheado, se ela tá feliz, joia. Se ela gosta de fazer escova, joia. O que a gente prega é o seguinte: você não pode dizer que não gosta do seu cabelo se você não conhece ele. Se você não sabe da potência que você tem na cabeça, sabe? Então, assim, dá uma chancinha pro seu cabelo natural, sabe? Se de tudo você ficar natural e não gostar, ok, volte para as suas escovas, volte para as suas progressivas, mas trate do cabelo para ele ficar forte também. Pois é, aí quando a gente fala desse processo, é um processo demorado. Não é de um dia para a noite você vai, não, eu quero meu cabelo natural. Não é, porque tem química ali. Você encontra dificuldade nisso, até da pessoa de ter aceitação, porque a gente vive numa sociedade de muita exclusão, de não gostar do diferente. Estou falando besteira? Não tá de jeito nenhum. É assim, Guilherme. Quando a gente começa a transição ela tem fases, tá? Nos primeiros 3 meses é meio que de boa, assim. Do quarto para o sexto mês é o olho do furacão, onde que a raiz fica muito inchada, a diferença de texturas é muito evidente. Só que é aí que o especialista entra em jogo. Por quê? Porque a gente dá esse suporte, inclusive esse suporte emocional. Né? Eu falo assim para as minhas clientes: olha, hoje mesmo eu atendi uma cliente em transição, 3 meses em transição, e eu falei para ela, falei, olha, o dia que tiver difícil, conversa comigo, porque a gente sabe conversar. O dia que tiver muito difícil, faz uma escova, tá? O dia que tiver muito difícil, vem aqui no salão. A gente tem alguns truquezinhos para passar para a pessoa que está no momento difícil. Nós mulheres, a transição já é difícil. Mas nós, mulheres, passamos uma vez por mês aquele período pré-menstrual, tudo deste tamanho. E aí a gente precisa de entender esse momento também, que é só um período de TPM e daqui a pouco vai acabar. Então, a gente sabe conversar com a cliente, entende? Quando eu dou os meus cursos profissionalizantes, a gente fala muito de teoria, porque a pessoa, a profissional do cabelo de textura, precisa ter esse tato. Quando a gente está falando de transição, a gente fala muito mais de sentimento do que de cabelo.
Entende? Então, a cliente senta na minha cadeira, a gente fica basicamente conversando e eu falando das etapas, o que pode acontecer, o que não pode. Na maioria das vezes, quando ela começa a transição de uma forma certa, nem tem diferença de textura. Então, tem que saber fazer transição. Pois é, não dá para ser de um dia para noite, né? Por isso Não, que você foi se especializar, não é isso? E sim. aí, você sentiu a necessidade? Eu vi que você falou que mexe com cabelo, que é cabeleireira especialista, e depois você sentiu necessidade de passar o que você aprendeu, não é isso? Você falou que também tem as mentorias, é isso? Sim, sabe o que que acontece, Guilherme? O que que eu percebi? A gente tem uma didática lá no meu espaço, que eu ensino, né? Eu ensino. A sua esposa foi lá, né? A gente conversou sobre de um tudo, né? A gente tem os 3 pilares que a gente fala lá do cabelo cacheado, que é produto, cronograma e finalização. A gente tem uma didática. Sabe por quê? Se eu não te ensinar a minha cliente a tratar do cabelo, não vai conseguir ficar com o cabelo dela natural e vai se render mais uma vez aos alisamentos. Então, eu preciso ensinar ela a comprar produto, eu preciso ensinar ela a finalizar, a tratar do cabelo, para ela ficar feliz com o cabelo. Aí ela vai no salão para cortar, entendeu? É essa grana que eu quero, curtir a grana que eu quero que ela esteja com o cabelo dela por aí. E a minha transição, por exemplo, eu fiz meta. A minha meta de transição era de 12 meses, um ano. Então, deu um ano cravado de maio a maio, mês do meu aniversário, mês do meu curso, que eu fiz o meu BC no começo do mês. BC é quando a gente corta o alisado, né? Eu fiz o meu BC no começo do mês, no fim do mês eu me especializei e fui trabalhar com isso. Ó, então você começou por uma necessidade, por entender a necessidade da sua filha, né? Que foi, assim, aquilo que te motivou a realizar isso. Aí agora você ensina. Você tem, o que é o produto digital que você tem? O meu produto digital, ele está hospedado na Hotmart. Por que que ele existe? Porque eu tenho seguidores de muitos lugares, né? Ó, eu já morei no Paraná, eu já morei em Minas Gerais, eu sou de Rio Verde, eu morei 10 anos em Indiara, então o meu Instagram tem muita gente de fora. E aí foi uma forma que eu pensei de ajudar essa galera que tá fora, porque não tem muitos especialistas em cabelo natural por aí, sabe? As pessoas ainda encontram muita dificuldade. A gente está no comecinho desse movimento. E aí foi uma forma que eu ajudei, que eu encontrei de ajudar essa galera, né? É um curso, são aulas gravadas que tá na Hotmart. E aí a gente tem um grupo também no Telegram de tirar dúvida. É uma mentoria que ela começou com o cabelo, mas você vê, eu tenho aula lá sobre exercício físico, tem aula lá sobre o hábito da leitura, tem aula lá sobre. São outros assuntos que eu também gosto de conversar, sabe? Porque eu entendi que o meu público, ele é um público de 25 a 35, 40 anos, majoritariamente mulheres, e a mulher dessa idade, sobretudo a mulher que tem filho, enfrenta uma dificuldade muito grande de ir para o mercado de trabalho, né? De ganhar o seu dinheiro. Então, eu estou voltando também o meu conteúdo para isso, para ensinar as meninas que elas podem, que elas têm que ir atrás, né? E começar, assim, o básico do básico, o quê? Começar a ler, começar a fazer exercício físico, né? A gente tem que falar sobre espiritualidade, sobre relações interpessoais, familiares. Então, a gente fala sobre isso. E isso eu converso lá na mentoria. No mês de março, a gente vai fazer a segunda edição do CMA, que é um projeto lindo também. É um encontro aqui na cidade, é um projeto aqui para Jataí, em que a gente tem palestras que falam sobre todos os aspectos da vida da mulher. É um projeto feito por mulheres, para mulheres. O primeiro CMA foi um sucesso total, total. As meninas saíram de lá com a cabeça fervendo. E, inclusive, já temos empresárias depois daquele CMA. Foi incrível. Então, essa nova edição, sabe quem que vai palestrar para a gente? Eu até comentei nos meus stories, falei que eu vou dar um spoiler.
Você conhece muito bem essa pessoa e eu achei incrível a gente fazer essa palestra junto, essa live junto, porque a Vanessa Cruvinel aceitou. Incrível, incrível. Lá eu tô Vanessa é uma realmente. querida que mudou a minha vida, viu, ô Carla? Foi capaz de me mudar muito. Hoje até, na hora que eu até falei nos meus stories também, que eu tava lá brincando com o médico falando que eu tenho que cortar isso, cortar aquilo. Eu falei, doutor, já cortei até tem muito tempo. Eu E nós vi. temos também a Bia em comum, né? A Bia também é maravilhosa. Então, E nada melhor, tipo assim, de mulher falar pra mulher, né? A experiência de uma passar pra outra. Isso é legal, né, Carla? Sim, porque na real, Guilherme, só nós mulheres sabemos onde que o nosso calo aperta, sabe? Inclusive, por isso que a gente tem até uma fala aqui pra gente não ficar julgando a mulher, porque só ela sabe onde que o calo dela aperta. A nossa rotina é uma rotina realmente mais pesada. E enquanto a gente não aceitar isso como normal, né, parar de ficar dando de coitadinha e pegar a sua cruz e andar. Por isso que eu chamei Você vai concordar comigo uma coisa. Por isso que eu chamei a Vanessa Cruvinel para palestrar pra gente, porque ela tem autoridade para falar sobre emagrecimento. E você pode me dar esse respaldo. O emagrecimento, ele não é importante para todos os aspectos da vida de uma pessoa? Com certeza. Inclusive, com o método de dentro para fora que a Vanessa desenvolveu, ele é justamente de dentro para fora. É muito mais sobre emoções, é muito mais sobre os cuidados, é muito mais sobre se amar do que só emagrecer. É. Vai ser incrível. Eu estou muito lisonjeada dela ter aceitado. Vai dar um peso muito grande para o CMA. O CMA ele vai ter uma vez por ano agora. É online? Como é que funciona? O que é CMA? CMA são as siglas de Conexão Mulher Ativa. É para ativar as mulheres mesmo. Ele é encontro presencial. A gente conseguiu fazer em novembro. Foi lá na UNA, foi incrível. E essa edição vai ser lá no hotel La Vitre, né, que chama. Lá eles têm um auditório massa lá, ar-condicionado, vai ter lanchinho. Nós vamos ficar bem umas 5, 6 horas. Muitas meninas palestrando sobre. Vai ter aula sobre finanças, sobre autorresponsabilidade, emagrecimento, né? Exercício físico. A gente vai, cercar todo mundo de boa informação para a gente poder. Tá mais que convidada, Tami. Tá mais que convidada. Tá intimada. Vai ser incrível. É um projeto realmente que nasceu do meu coração, assim, ó, pá! E quando o projeto, eu acordo com os projetos, eu já ponho em prática. É os anjinhos falando, né? Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Agora, uma dúvida que eu tenho é assim, ó. Primeiro, vou falar de uma coisa que para muita gente impactou. O que representou a pandemia para você? Enquanto empresária, enquanto múltiplas coisas que você faz aí. O que representou? O que foi a pandemia para Carla Lima? Eu estava escutando um podcast ontem, eu obtive a informação. Você sabia, Guilherme, que na pandemia mais empresas faliram que gente morreu? Essa é uma informação do E a Thiago gente Cruz. só fica sabendo que morreu, né? Essa é uma informação. Então, muitas empresas quebraram, né? Então, para mim, a maior informação, o que eu mais absorvi da pandemia foi que eu consigo me conectar de uma forma muito mais forte, genuína, clara, amorosa com Deus, sem precisar de ir aos templos. Eu sou de berço espírita, eu acredito muito no espiritismo, não deixei de ser, mas eu confesso que em meio a todas as incertezas que a gente passou, né, todos os medos, sobre todos os aspectos, a gente tem filho, né, a gente tem medo por eles, né? E aí eu me apeguei, menina, assim, ó, agarrado com Deus. Comecei a ler a Bíblia, comecei a falar, comecei a entender com mais clareza. A minha conexão com Deus, a minha intimidade com Ele é 1000 vezes mais forte antes da pandemia. Então, a princípio, foi isso.
E segundo, eu tive uma clareza muito grande dos meus negócios, que eu não sou uma grande empresária, tá? Eu sou uma pequena empresária, mas consciente, né, do que faz. Sou uma pessoa que tem consciência financeira, sabe? Bem controlada. Então, eu fiquei feliz de basicamente não ter falido durante a pandemia. Diminuiu para você o trabalho de salão, das mulheres fazerem transição? Como é que foi? Não, não, aumentou. Sabe por quê? As pessoas ficaram em casa. Então, elas não saíam para fazer as progressivas, porque os salões estavam fechados. E aí, como elas não estavam. E tinha outra coisa, como elas não estavam saindo mesmo, ela falou: ah, eu tô aqui em casa mesmo, então eu vou deixar esse cabelo crescer. Quando a gente viu, já estava mais de 6 meses. E aí eu já estava aqui, porque quando a pandemia começou, um monte de gente começou a fazer live, né? E eu, carcava o pau na live, fazia vídeo e postava um monte de GTV. E aí eu comecei, aí o meu Instagram começou a crescer muito nessa época. A galera tava em casa, tava vendo conteúdo de cabelo e eu produzindo. Quanto mais a galera via, mais eu produzia, entendeu? Aí a pandemia ajudou nesse sentido, sim. Eu tive muitas clientes pandêmicas. Que bom que você conseguiu superar, né? Porque tem muita gente, igual você falou, das empresas, muita gente não teve a mesma sorte. Eu quero falar agora sobre Bíblia. Eu vejo que você fala muito. Eu presto atenção nas suas postagens, te acompanho, te sigo no Instagram. E vejo um pouco sobre Deus, sobre algumas dicas que você sempre dá, sobre agradecer. Vejo muito que você fala de agradecer, né? De gratidão, de ter gratidão, de ser grato a Deus. Foi a partir disso, então? Você falava que foi na pandemia, sua conexão aumentou e você decidiu transmitir isso para as pessoas, foi isso? Decidi. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus esteve aqui na Terra, há mais de 2000 anos, ele conseguiu pregar por 3 anos e meio. Se Jesus pregou por 3 anos e meio e a palavra dele reverbera até hoje, por que que eu não posso abrir meus stories e falar também? E agregar também? Né? Todas nós, todas as 19 pessoas que estão aqui, e a gente honra todos vocês que estão aqui escutando a gente, as 20, que agora aumentou, todas essas 20 pessoas, com certeza, vocês podem ter certeza que tem gente que espera você abrir a boca para melhorar o dia das pessoas. Então, todas as vezes de manhã que eu pego, desde o dia primeiro, eu ganhei um pão diário, que é um devocional, e aí tem a mensagem do devocional, e embaixo, assim, no rodapé, tem a parte da Bíblia que a gente vai ler. E aí, quando a gente terminar o fim do ano, que é um devocional de 365, quando a gente termina o devocional e termina a Bíblia também. Eu nunca li tanto sobre a Bíblia. Guilherme, e eu vou te dizer uma coisa. Eu acordo todos os dias, 4h30 da manhã, ansiosa para ler a Bíblia, para ver o que ela vai me ensinar hoje e o que eu posso absorver para poder passar nos meus stories. Então, eu, Carla, enquanto mulher, enquanto empresária, enquanto cristã, que é a pessoa que acredita em Cristo, não vou me calar mais. Não vou. Eu vou carregar o máximo de pessoas que eu puder. E tem gente que acompanha comigo pelos meus stories, sabia? Que legal. Deixa eu te falar uma outra coisa. Quando a gente fala dessa experiência, né, dessa mudança, e aí você fala que acorda 4h30 da manhã, esse é um hábito? Você começou em quando? Por que você acorda 4h30? Não, eu acordo cedo há muitos anos. Muitos anos. E aí, o meu marido acorda 4 e eu acordo 4h30 pra gente não trombar no banheiro. Você toma banho gelado? Todos os dias. No começo foi difícil. Foi. No começo e na época de inverno também é difícil. Mas você toma banho todo dia, inclusive no frio, quando tá gelando, caindo geada aqui em Jataí, a cidade mais fria do interior do estado. Não é opção não fazer. Não é opção. Então, eu faço isso há muitos anos já. Para as mulheres que estão aí escutando a gente, isso é muito bom para rejuvenescer pele. O banho natural, ele tem todo um efeito endocrinológico maravilhoso para gente. E só façam, tá? Não precisa ser gelado. O meu é gelado, Guilherme. Não é natural, não, tá? Ele é gelado.
Carla, você voltou aí? Tinha travado aqui. Oi, tocou aqui, eu fui Eu consegui rejeitar. escutar só até o gelado. É gelado mesmo. Sim, tá. O meu chuveiro ele tem a opção natural e tem a opção gelado. A gente vai no gelado porque o pau tora foi. Ave Maria, mas aí também fica com... 4 horas da manhã, 4h30 da manhã você acorda, mas você desperta, né? 4h30 assim, você já tá ligado no 220. O gelo serve pra isso, é? A minha primeira atividade. Eu vou pro banho gelado, tomo 500 ml de água e arrumo a minha cama. Depois eu vou pra Bíblia. Vou pro pão diário e vou pra Bíblia. Uma dúvida aqui, é se você falava que já tem muito tempo que você faz isso. E atividade física? Eu vejo que você é muito ativo no CrossFit. Eu Machucou ainda, lembro demais daquele ralado na perna de subir na caixa, lembra que lá eu sentia dor por você. É, é, eu aprendi muito naquela lesão. Você sabe que por todas as situações que a gente passa, ou a gente ganha ou a gente aprende, né? Aquele dia eu aprendi muito, principalmente sobre o medo. Quando a gente volta, né? A gente tem medo. Ah, meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu não me dou ao luxo de sentir medo. O medo não me para, sabe? Eu faço CrossFit Eu sempre fui ativa, tá? É importante a gente dizer isso, porque todo mundo vê o meu corpo e fala, meu Deus, como não sei o que, é o CrossFit. Não, eu sempre fui ativa. O CrossFit me modelou muito, me deu muito corpo legal, mas eu sempre fui ativa. Eu sou atleta de base, de handball. Depois que eu tive meus filhos, eu fiz vôlei, depois eu fiz funcional e depois eu fui pro CrossFit. Então vou fazer 3 anos de CrossFit e amo a modalidade. Eu vou treinar, por mim eu treinava 2 vezes no dia. Inclusive, as minhas filhas, neste momento, estão lá no Manada fazendo a aulinha delas. Que legal. E é bom que contagia a família inteira, né? A gente arrasta aqui pelo exemplo. Não fazer exercício Essa físico. frase eu conheço bem, viu? As palavras ensinam, o exemplo arrasta. É, é, não fazer exercício aqui em casa não é opção. Os 3 fazem CrossFit. O meu marido é uma pessoa disciplinadíssima, treina todos os dias em casa. E eu falo de boca cheia que durante a pandemia, quando teve todos os lockdowns, eu não parei nem um dia. Todos os dias eu treinava aqui em casa. Carla, é difícil conciliar. Você falava falou até do encontro, falou da Vanessa, falou do monte de coisa que mulher tem que fazer. É difícil conciliar. O que é que você deixa de dica? Porque tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser empresária, tem que divulgar o trabalho nas redes sociais, não é? É muita coisa, não é? Mas sabe o que acontece? Quando a gente toma aquilo de propósito de vida, não é pesado. É lógico que o nosso corpo cansa. É lógico que tem dia que a gente não tá animada para fazer aquilo. Isso é inerente ao ser humano. Mas, na maioria dos dias, eu tô com muito sangue nos olhos para transformar vidas, né? Para ensinar sobre cabelo, que é o que eu mais amo fazer na vida. Eu falo o mesmo assunto o dia inteiro. E E não aí, cansa. não canso, não canso. E aí, é assim, ó, a gente faz. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu ponho um monte de galera para me lembrar. Eu tenho agendas para me lembrar, eu tenho lembretes na casa, eu ponho meu marido para me lembrar um pouco de coisa, eu ponho as crianças para me lembrar um pouco de coisa. Ah, Carla, como é que você dá conta de fazer tudo? Eu faço tudo marromeno, entendeu? Essa é Porque Gostei. a gente vai, entendeu? Ó, a galera do meu Instagram sabe que de vez em quando eu vou na aula e não é o dia da aula. Eu Ah, ponho a minha não, gente. lembrar um pouco de coisa também. Então é assim, eu não tenho rede de apoio. A minha rede de apoio, eu não tenho ninguém aqui na cidade. Eu não tenho com quem deixar os meus filhos. Então, eu faço porque eu tenho que fazer. É igual comer saudável. Gente, é uma delícia comer X. É uma delícia comer pizza. Mas a gente pode fazer isso? Não pode. Então, é entender que se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você quer evoluir, se você quer achar o seu propósito de vida, se você quer viver plenamente, acordar com sangue nos olhos, você tem que entender isso. E, ó, pautora, vai e faz. E ainda mais quando a gente fala de empresário, se você não fizer, ninguém vai fazer não, cara.
Pois é. É desse jeito. Eu gosto da minha rotina, eu gosto. Domingo eu fico na inércia total. Domingo eu não faço absolutamente. Eu só mexo os olhos. Porque eu sei que durante a semana eu vou ficar muito cansada. Vai ser pauleira, né? Você já E descansa, repõe as energias. não, e eu adoro, cara. É muito gostoso você produzir, sabe por quê? Porque a gente já tá numa fase que a gente vê resultado. Nós somos movidos por resultados. Então, assim, comece agora, porque para você Onde começar, você está, com o que você tem, não é isso? É aquela ele regrinha básica, né? elimina da sua vida o perfeccionismo, porque ninguém que está aqui na Terra é perfeito. Só pega e faz. Não espere o momento certo, porque não existe. Não espere o dia certo, porque não tem. O aparelho certo, porque não tem. Só começa. Só começa, entendeu? Todos os meus projetos, eles começaram meia boca. E aí a gente vai melhorando as coisas, sabe? A gente estuda um pouquinho, melhora um pouquinho. Estuda um pouquinho, melhora um pouquinho. Porque nós não evoluímos profissionalmente, por exemplo, e não evoluímos na nossa família. Não existe uma pessoa plena profissionalmente se ela não é feliz na casa dela. E ao contrário também, não existe uma pessoa plena dentro de casa se ela não é feliz profissionalmente. Nós temos vários aspectos das nossas vidas que a gente tem que levar, junto, sabe? Financeiro, relação interpessoal, exercício, saúde. Então tem um monte de coisa que a gente tem que carregar. Não dá para dar o máximo numa área e dar o nada na outra, né? Não existe. E é assim, não adianta você trabalhar muito. Trabalha muito. E aí, você vai viver quando? Entendeu? Você vai curtir quando? Porque assim, a vida é agora. Que amanhã a gente não pode estar aqui, uai. Né não? Porque para A maior prova disso foi a pandemia, né? não é? Um monte de gente morreu do rico ao pobre, não foi não? Exatamente. Você falando de curtir a vida, eu gosto. Mas eu acho bom ver as histórias da Carla Lino viajando. Eu choro de rir. Aqui em casa virou novela. Eu acho muito massa. Ainda Guilherme, mais depois que toma cervejinha, aí fica filé. lindo, nossa, eu tô querendo tanto viajar com você, meu bem. Vamos viajar, pelo amor de Deus. Ele falou, vamos, mas depois de julho. Esperar. Então já tem data marcada da próxima viagem da Carla Lino. E, segundo semestre desse ano, eu vou viajar 2 vezes. Vocês podem botar na agenda aí que vai ter muita história atrás de filho. Pronto. É isso que a gente gosta, entendeu? E você quebrou algum tipo de tabu, de coisa que você tinha para ir para a rede social ou não? Foi de boa, assim? Você foi de boa, de primeira. Quando é que começa essa relação maior com a rede social e, inclusive, de mostrar um pouco da rotina, né? Que as pessoas também querem ver isso da gente. Sim, as pessoas não se relacionam com máquinas, né? Eu tenho uma empresa aqui nesse Instagram, mas eu falo muito. Ei, você sabe, os stories mais comentados são os que as crianças aparecem, por exemplo. Aqui em casa também. É impressionante. E eles estão cada vez mais gostando de aparecer. Mas foi muito de pouquinho em pouquinho, sabe? Eu não fiz pá. Então, foi muito tranquilo, mas foi bem de pouquinho em pouquinho. Eu vejo os meus primeiros stories, né? Uns muitos anos atrás. É muito diferente. Evolui muito, né? E depois que eu estudei sobre marketing digital, eu fiz um curso de marketing digital. Eu gosto muito dessa área também. E aí eu consegui fazer as coisas de uma forma mais certa. Hoje eu tenho ajuda com o meu Instagram. E é um Instagram muito bonitinho meu, porque ele não é feito só por mim, ele é feito por mais pessoas. Então, a gente faz de uma forma certa e tenta dosar os conteúdos, as notícias atuais, né? Junto com a motivação do dia a dia, junto com o cabelo. Então, são várias linhas editoriais. Aí vai a família, né? Sim, quando dá, a gente põe lá no feed a família, né? Nos stories eles estão o tempo inteiro, então a gente vai ter mais um capítulo agora, que é da Pepinha que tá diabética, então a gente a nossa família toda vai mudar em função dela, porque demanda muito cuidado ter uma cachorrinha diabética, então a gente vai falar disso no Instagram até para alertar também.
É, e a gente às vezes não dá tanta importância, né, Carlos? Ai, Guilherme, olha, sinceramente, foi um tapa na minha cara. Eu não sabia que eu amava minha cachorra desse tanto. E ela tá um xodó. Eu vou ter que aprender a aplicar insulina, que eu tenho pavor de agulha. Então, assim, eu tento mostrar no Instagram o que eu acho que eu gostaria de ver. Eu sou minha maior fã, eu vejo os meus conteúdos e eu adoro. Então, eu fico pensando assim, nossa, e se eu, Se eu se tô eu gostando, imagina os outros. menina, eu nem sei se isso se é saudável, mas eu adoro os rios que eu faço, eu morro de rir de mim. E eu fico pensando assim, poxa vida, se eu tivesse em transição e soubesse disso, seria tão legal na minha época. Mas enfim, a gente segue aí tentando ajudar. É um Instagram bastante informativo, tem muito conteúdo de cabelo lá. E se eu conseguir impactar uma pessoa, pra mim já, valeu. Carla, e agora? Quais são os planos para 2022? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Vai aumentar o trabalho? Vai ser diferente? Vamos vender muitos cursos, muitas mentorias? A gente quer crescer, a gente quer escalar, a gente quer empreender, né? Eu tenho um sonho de ter um lugarzinho de recepção do meu jeito. É, E eu preciso manter tudo isso, né? Junto com leve busca do colégio, leve busca pro CrossFit, com a minha função de mãe, né? Minha função maior é mãe, né? Eu tenho responsabilidade para com os meus filhos. Tenho a ajuda do meu esposo, ele mesmo tá aqui, agora, nesse momento, ele tá de leve busca. Então, a gente tem alguns sonhos aí, mas o que mais conta é impactar mulheres. Cada mulher que fala para mim que conseguiu isso, que conseguiu aquilo, que conseguiu abrir empresinha, que conseguiu emagrecer, que conseguiu entrar no CrossFit, né? Cada mensagem que eu recebo em relação a isso é meta minha pessoal alcançada. É uma forma de transformar a vida das pessoas, né? A gente não está aqui só para pagar boleto, né, Carlos? Não, e nada é sobre a gente, Guilherme. Sempre é sobre o outro. O meu propósito de vida, esse outro é essas mulheres, sabe? Eu vou para frente, eu vou para cima, eu vou ficar muito rica, mas eu vou carregar um monte de mulher junto, entendeu? Vamos todo mundo junto, né? Nossa, aqui no meu Instagram ninguém solta da mão de ninguém. Ninguém tá sozinha. Que legal a gente ouvir isso, né? E a gente tem tantas pessoas que aparecem no caminho para desmotivar, para criticar. Você teve muito isso? Você lidou com isso? Ainda mais falando de mulher e de cabelo? Ou não? Todo mundo gosta do seu conteúdo, ninguém te critica? Não, lógico que critica, mas eu absolutamente, eu sou a imagem e semelhança de Deus, Guilherme. Para me atingir tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte mesmo. Quando eu tento esmorecer, o meu marido me levanta. Quando eu tento esmorecer, minha família me levanta. E são muito poucas vezes. Eu não me dou ao luxo de ficar triste, eu não me dou ao luxo de pensar no que a pessoa está pensando. Eu sou antifrágil. Não é qualquer coisa que me abala, não. E falo isso de boca cheia, porque essa geração você não pode falar nada que ofende. Então, graças a Deus, E até para nós que criamos conteúdos, a gente tem que pisar em ovos, né, muitas das vezes. Às vezes aquela mensagem que a gente quer fazer. Eu não sei se você enfrenta isso, mas aquela mensagem que você quer passar, você tem que ter muita cautela, porque senão você vai magoar as pessoas. Tem muito isso, né? sim, a gente troca muitas palavras, a gente troca criativo, a gente tenta fazer de um jeito que não fique muito polêmico, porque cada pessoa interpreta de uma forma, né, o que você quer. O áudio que você escuta por aí, a pessoa, você tá falando de boa, às vezes a pessoa tá achando que você tá brava, por exemplo. Então, interpretação é uma coisa muito pessoal, né? Então, é difícil produzir conteúdo. Quando a gente acha que está no caminho certo, a gente não está. As críticas, elas aparecem a todo momento.
Mas eu tô ensinando principalmente as mulheres, Guilherme. Nós não podemos criticar nenhuma mulher. Não existe crítica construtiva. Não existe eu vou te dar uma opiniãozinha. Não existe vou te dar um conselho. Simplesmente não nada. Ela tá fazendo um story, tá com a bunda de fora, ela tem os motivos dela. Ela tá fazendo um story de um jeito, para de falar da vida dos outros, entendeu? Por isso que eu quero elevar a autoestima da mulher, porque mulher com autoestima elevada, Guilherme, não tem tempo de ficar cuidando da vida de outra mulher, não, sabia? Que Sabe incrível. aquela frase assim, mulher com autoestima elevada não quer guerra com ninguém? Ela tá muito preocupada com a vida dela, entendeu? Ela tá preocupada como é que ela vai fazer, como é que ela vai conciliar tudo, ela tá preocupada como é que ela vai ganhar dinheiro, ela tá preocupada como é que ela vai agradar o marido dela, entendeu? Entendi. Então esse é o seu objetivo aqui para 2022. Impactar vidas. Com toda certeza. Esse é o meu propósito de vida, é o que eu acordo todos os dias falando, Deus, coloca as palavras certas na minha boca para eu atingir direto o coração das mulheres. Quando você falava de levar essa palavra para as redes sociais, você leva também para o salão? Tudo. Não segrego hora nenhuma. Eu sou uma pessoa só. Aqui, lá no salão, com as minhas clientes, com as minhas relações de amizade, com a minha família, com os meus filhos. As maiores críticas vêm da família, né? Você vai virar crente. E tem uma galera de igreja que manda mensagem no Instagram. Vem na igreja. Você recebe de tudo, né? Eu não quero ser de igreja, eu sou de Jesus, tá bom. Pois é, isso que você estava falando, né? Que você falou que você não precisa, para essa conexão, foi o que você falou lá no começo, não precisa do templo em si, né? Essa conexão é pessoal, é individual, né? A gente precisa diferenciar religiosidade com espiritualidade, tá? É errado ter religiosidade? É errado ir ao templo? Não é. Porque o que acontece? Raciocina comigo uma coisa. Por exemplo, uma pessoa que está saindo da vida criminal, né? Que está saindo das drogas, que tem uma vida completamente desregrada e ela quer ir para o bom caminho, a religiosidade é imprescindível. Ela tem que ir, ela tem que buscar, tem que ir ao templo, tem que conviver com pessoas. O ambiente onde você está é importante para a sua transformação. Uhum. Para essas pessoas, a religiosidade é bom, sabe? Agora, a espiritualidade é uma coisa mais livre, é uma coisa que eu sei que eu tenho que buscar. Eu busco por vontade, eu busco porque eu sei que é bom para mim. E tem gente que ainda não tem esse entendimento, né? Essa percepção, esse hábito. Então, não é errado, né? A gente não está pregando aqui, você não pode ir à igreja, você entendeu? Mas hoje... É mais do que isso, né? Sim, hoje para mim tá fazendo mais sentido esse jeito. Isso quer dizer que eu nunca mais vou ao templo? Não, gente. Quer dizer que no momento, graças a Deus, nós somos seres que mudam de opinião, né? Graças a Deus. E aí é você, né? O Guilherme é de um jeito, aqui a Mayara é de outro jeito, a Bia que tá entrando de outro jeito, o pessoal que tá desde o início da live aqui, por exemplo, igual a Solane, a Isa, a Thaís, cada um é de um jeito, né? Sim, cada um identifica a sua realidade, de acordo com a sua realidade. Tem que ver o que dá certo para você, gente. O que tá dando certo para mim é isso, entendeu? E se eu puder impactar, né? Se eu puder fazer uma pessoa aqui para ler uma página da Bíblia, já tá ótimo. Cara, eu vejo muitas receitinhas da Bia, eu vejo que você faz alguma coisa, você é boa de cozinha, você gosta de fazer receita fitness? Eu gosto de cozinhar. Eu cozinhei muitos anos, eu parei de cozinhar há pouco tempo, porque o que eu percebi? Era um tempo meu muito precioso estar na cozinha. Hoje em dia, eu já tô a gente evolui, graças a Deus, né? E o meu tempo hoje custa dinheiro. Então, se eu paro para cozinhar, eu tô perdendo dinheiro. Então, hoje em dia eu não cozinho mais. Eu compro marmita, mas assim, arroz, feijão, carne, salada. Não tem negócio de lasanha, não tem negócio de nada disso. Aqui em casa eu faço o prato de todo mundo. Só o do meu marido não faço. Se ele bobear, eu faço também.
Mas eu ponho todo mundo para comer verdura, eu sou enjoada com comida. Mas eu cozinhar, eu faço muita coisa deliciosa. Quando eu cozinhava, eu postava muita receita no meu Instagram. Mas hoje em dia eu não cozinho mais, não. Mas de vez em quando sai um prato, não sai? Sai, menino. Sai, de vez em um fim de semana, sim. Com Mesmo a disposição que é muito grande, né? Guilherme, eu trabalho de segunda a sábado. Sábado é o dia que eu mais trabalho. Eu imagino que o final de semana é o que mais lota, né? O pessoal quer sair, as mulheres. Eu fico 12 horas em pé, 10 horas em pé, É muito entendeu? tempo. Eu chego em casa sábado, 18, 19 horas, muito cansada. Então, domingo, o dia que eu tenho para descansar, eu não quero cozinhar, entendeu? Aí a gente pede comida. Graças a Deus, aqui em Jataí tem bons lugares para você comer bem, para você comer saudável. Não é porque eu como fora que eu não como saudável. Exatamente, exatamente. Como é que entrou a presença de um nutricionista na sua vida? Carla, por que você decidiu procurar um profissional? Porque depois dos 40, além de fazer isso tudo que a gente faz, a gente invoca de participar de campeonato de CrossFit. E aí eu precisava de uma ajuda para saber o que eu faço dá certo, né? Se o que eu faço, eu não vou basicamente falecer nos campeonatos. Deus o livre. A Bia me ajudou muito. Bia me ajudou, sobretudo, comer as coisas corretas, na hora certa. E para ter a energia certa, porque a minha rotina é muito frenética. Tem dia, a maioria dos dias eu treino 2 vezes no dia. Eu tô com 2 campeonatos de CrossFit chegando, então. Você vai participar dos dois, Carla? Ó, se eu passar na seletiva que vai ter sábado, eu vou participar do daqui. Mas do Black Shed, que vai ter em Caldas Novas em maio. Partiu! Partiu, já tô com roupa de ir. Brincar, eu não tenho. Sabe o que eu percebo? Gente quer participar, mas não vai por medo. O medo deixa as paralisa, pessoas... né, Carla? Paralisa, impede as pessoas de viver o extraordinário, sabe? É muito gostoso você encarar o medo, você vê a adrenalina, o coração bate aqui, ó. É uma sensação. Sabe aquela sensação de estar na fila da montanha-russa? Quando o coração vai pum, 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 pum. Eu amo aquela sensação. Eu amo de paixão. Eu amo montanha-russa, tobogã. Eu vou para os campeonatos de CrossFit tudo. Né? É muito gostoso. Eu sou movida a isso. Você tem que fazer uma preparação diferente para o campeonato? A Tamires falou que o sonho dela é participar de um campeonato de CrossFit. Então realize o seu sonho. Vamos, dá tempo, viu, Coreia? Maio, né? Dá tempo. O Black Shed dá tempo. Depois eu vou mandar o DM para você. Tem sim, a gente... Porque, por exemplo, assim, é bem diferente o que eu vou falar agora. Por exemplo, fisiculturismo, eu conheço muitos atletas lá na academia, na Buriti, que quando, inclusive o Matheus, que é hoje o marido da Amanda, da interiorana, meu primo, e a gente vê que a dieta é muito diferente, é muito frenético o ritmo de treino, a preparação acontece diferente. No caso, é diferente do CrossFit? Eu vou para brincar, né? Eu não sou profissional do esporte, né? Mas o que eu sei o que eu faço. Eu tento comer correto sempre, pelo menos de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente dá uma ou outra escorregada, mas em tempos de campeonato, assim, 3 dias antes a gente começa a acumular carbo, a gente pode comer um pouquinho mais de carboidrato. Tem a glicose que a gente coloca... Alguém me corrige se eu estiver errada. Porque depois das provas, a Bia me dá docinho para comer, para repor, para a gente poder recuperar o corpo bem rápido. A gente toma pré-treino, então... tem algumas coisinhas que a gente faz para ajudar. Eu não vou contar aqui minhas estratégias. Porque a concorrência pode estar assistindo e é perigoso. Você sabe, Guilherme, que as pessoas estão vendo. Mas assim, no geral é isso, né? É o que um treino normalmente exige. O pré-treino, preparo físico, né? Cuidar. Gente, dormir bem é importante. Você acorda 4h30 da manhã, você dorme que hora, mulher? 9 horas, 9h30, 10 horas. Tá chegando a hora de você dormir.
Não, às 8 horas ainda. Me sabe o que é legal esse negócio de campeonato, de exercício? É assim, como a gente é movida a meta, sabe? A gente tem sempre que estar. As pessoas não emagrecem para ir para a praia? Exatamente. Dezembro, a gente não fica desesperado para ficar magra para dezembro. Então, é desse jeito com os campeonatos. Eu fico me policiando o tempo inteiro para quando chegar um campeonato, eu tá bem, entendeu? Eu treino para ir para praia, por exemplo. Eu vou para praia uma vez por ano, então eu fico pensando, ó, eu vou para praia, eu não quero ir para praia mais ou menos. Então, é isso, a gente é conduzido por metas. Então, eu sempre tô com essas metas aí. E a hora que a oportunidade chega, eu vou. Qual que é a dica que você deixa para quem quer empreender, para quem tem sonho de ter o próprio negócio, para quem tem vontade, tem um sonho? Ah, eu queria tanto isso. Qual que é a sua orientação, a sua dica? As pessoas querem, mas não sabem como começar, né? Não é de um dia para o outro que você acorda e fala assim, porra, esse é o meu propósito. Isso não existe, tá? O propósito, a gente sabe dele quando a gente já está nele, entendeu? Então, qual que é a melhor dica? Comece. Como que você vai começar? Se você não sabe como que você vai começar, pega qualquer livro e vai ler. Qualquer livro que você tiver ao seu alcance. Ah, eu não tenho nenhum livro. Ok, vou te dar uma solução. Cai lá pro YouTube e pesquisa assim, na barrinha lá, audiobook. Audiobook inteligência emocional. Audiobook não sei o quê. E vai escutar. Tem conteúdo tão poderoso no YouTube de audiobook que você não tem noção. Então, nesse processo de ler, de escutar, você vai, encaminhando. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu simplesmente comecei a ler e as coisas começaram a acontecer. Então, eu comecei a ler, tive a ideia de ter um livro. Você sabe que eu tenho um livro escrito? Não! Eu tenho um livro, ele está guardado ainda Você não publicou? não publiquei. Quando eu ficar muito famosa, eu vou colocar ele de bônus para minha mentoria. Ele é um livro sobre transição capilar. Que legal! Até, você precisa de ver. Mas enfim, comece com o que você tem agora, comece lendo, que no meio desse livro você já vai ter uns insights. Aí é legal, ó, leia. Por isso que o meu clube de leitura existe. Leia e anote. Leia e grife o livro. Leia e ensine a alguém o que você aprendeu no livro. Porque quando você ensina, você aprende duas vezes. Não adianta ler por ler. Tem que ler com um propósito. Tem que ler com uma missão. Então, com toda a certeza do mundo, esse livro, esse audiobook que você começou, ele vai te dar a direção para o segundo, para o terceiro, para o quarto. E aí você vai começar a entender da sua vida. Mas, ó, autoconhecimento e gestão de emoção são dois temas maravilhosos para você começar. E eu aprendi nesse nossa prosa boa aqui que o medo trava. Então não tenha medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. O medo, ele é a gente tem, é um estado de preservação. Mas aí a gente, como adulto, como pessoas pensantes, a gente precisa pensar, poxa vida, vou dar o exemplo lá do meu box jump, quando eu machuquei as minhas pernas. Né? Eu sei por que eu machuquei as minhas pernas, porque eu estava fazendo box jump e eu me dispersei no movimento. Entendeu? Eu vi crianças andando e eu me dispersei com as crianças. Eu sei por que eu caí. E quando eu voltei, eu tive medo de subir, de pular a caixa, né? Muita gente falou, Carla, não, só sobe, não pula não. Só sobe, não pula não. Só que eu não fiz isso, eu pulei. Por quê? Porque é uma coisa que eu sei fazer. Se eu estiver atenta, eu faço bem. Então, e se eu não fizesse naquele primeiro momento a pulada? Quando a gente deixa de fazer, o medo não vai deixar de existir.
Ele sempre vai estar lá. E aí hoje eu não pulo. Amanhã o medo vai estar lá de novo. Aí eu não pulo. E aí eu vou deixar de viver coisas extraordinárias na minha vida, entendeu? Tem muitas meninas que têm medo de cortar o cabelo. E aí quando corta o cabelo, fala: "Nossa, eu adorei". Falei: "Pois é o medo que te bloqueia. O medo de não deixa você viver coisas boas". Certo. Que prosa boa, viu, Carla? Eu te agradeço demais por ter tirado o seu tempinho, ainda mais no Clube da Leitura. Eu queria ter feito lá no Guilherme Alves TV, mas a gente teve que correr para cá porque tive problemas. A gente resolve tudo isso. E gratidão, um grande abraço a você. Muito obrigado. Tá aqui a Isa também com a gente. Beijo, Isabela. A Isabela, o pessoal da Carla Lino que está assistindo, pode seguir o Instagram, só prosa boa. Garanto para vocês que vai ter muita novidade daqui uns dias. Gratidão, viu? Um abraço a você, muito sucesso. Você é uma pessoa muito iluminada. E com certeza, creio demais que vai transformar muitas vidas ainda. Assim seja, esse é o meu grande sonho. Eu estou muito lisonjeada de estar aqui, te agradeço demais o convite. Quando precisar, eu estou sempre aqui, tá, Miss? Vamos conversar na DM. Obrigada a todas as 24 pessoas que estão aqui. Que Deus abençoe todo mundo. Um abraço, Carla. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.